Na África existem três principais tipos de casamento. Nós temos o civil, o religioso e o tradicional. O mais importante de todos é o casamento tradicional, o dito lobolo, o preço da noiva. Olá, eu sou Cristiano do canal É Opinião, um canal de opinião cultural que te dá a liberdade de poder tecer as suas opiniões, seus achismos, mas é claro, de forma respeitosa, porque nem todos nós somos detentores de todo o conhecimento do universo. Bom, o casamento tradicional é um dos casamentos mais importantes na África como um todo. Não são todos os países que praticam, mesmo dentro de Moçambique não são todos os povos. Isso é mais praticado no sul de Moçambique. Eu tenho visto vários jovens que falam sobre o casamento tradicional. Alguns falam mesmo na base de achismo, daqueles que eles ouvem, conversam, mas não pela pesquisa, para a intenção de entender mesmo o que significa. Alguns também falam porque eles vivem isso, mas apesar de viver, tem poucos que compreendem o significado disso. Por isso que nos dias de hoje existem pessoas que não coadunam com essa prática. Tipo, eu tô nem aí, eu nem quero saber essa brincadeira de fazer o casamento tradicional. Para mim, o casamento civil e religioso está ok, mas o que seria então o casamento tradicional? O que seria esse lobolo? Muita gente entende que o lobolo é a transição para o casamento, que pode ser religioso ou civil, mas na verdade não. O lobolo é um casamento, ok? O lobolo é um casamento. Muitas famílias africanas, eles fazem o lobolo e não se importam com o casamento civil, que é o casamento legal. Eles não fazem isso. Muitos vão fazer o casamento tradicional, que é o lobolo, e podem viver 20 anos, 50 anos, naturalmente, até eles perderem a vida e continuar alinhados dessa forma. Então, para nós, africanos, isso é muito comum, pelo menos nos países que praticam o lobolo. Então, isso é muito, mas muito comum, a pessoa casar-se no casamento tradicional e achar que está tudo bem. Então, tipo, o casamento religioso, o casamento civil, ser tipo, vamos ver na frente, nem ficar preocupado. Isso não é somente para o homem, então também para a mulher. Agora, por que surge o lobolo? Qual é a intenção do lobolo? O lobolo surgiu há muito tempo atrás e com outra visão, diferentemente do que as pessoas acham que é o lobolo. Na época, o que acontecia? Existiam famílias de status quo social maior, status quo financeiro maior, status quo de poder maior que a média. Então, quando essa família recebesse um pedido de cortejo, o que acontecia? A família tinha que ver o status quo da outra família para ver como é que vai ser. Porque o lobolo representava a união de duas famílias, não somente um simples casamento, mas a união de duas famílias. Ou seja, a minha família passará a ter relacionamento com outra família. Então, se eu vou ter esse relacionamento, eu tenho que ter algum benefício nisso. Pode não ser simplesmente monetário, mas também alguma vantagem familiar que nós temos. Por exemplo, aliar-se com família do mesmo status quo dava vantagem, porque trocas comerciais, negócio, empreendedorismo, terras e por aí vai. Então, não era simplesmente casar, mas também unir e fazer crescer a família. Então, se na minha família, por exemplo, somos produtores de leite, temos gado, temos fazendas e tal mais, a outra família tem orversarias, por exemplo, porcelas, brincos, mascote e tudo mais, eles traziam aquilo deles para mostrar que, olha, nós temos essas condições, nós estamos em posição de criar um vínculo, criar um laço com vocês. Então, aquela família que não pudesse demonstrar isso no lobolo, então ela era desqualificada, porque ela vai criar um desequilíbrio na família. E isso existe em qualquer ponto do mundo. Não de forma tradicional, mas isso existe. Vejam as famílias que, por exemplo, têm mais poder, geralmente eles acabam não vendo com bons olhos um homem que vem cortejar a filha, sendo que esse homem não está no mesmo status quo. O que tem que ficar firme é que essa prática do lobolo era simplesmente praticada com pessoas com status quo maior. Porém, com o passar do tempo, as pessoas com status quo médio e baixo também começaram a adotar. E até hoje é assim. Não importa mais o nível social ou classe social, você vai ter que passar por este processo. Então, nos dias de hoje, ela é vista como
controvérsias. Existem aqueles que apoiam e existem aqueles que não apoiam. Vamos lá. Por que uns apoiam, outros não apoiam? Os que apoiam entendem o sentido do casamento tradicional. Por quê? Ele, para além de ser união das duas famílias, também tem a proteção e tem a bênção familiar, tanto do lado da mulher quanto do lado do homem. E se você se ajunta sem essa proteção, sem essa bênção, qualquer coisa que acontecer no seu lar, não aproxime ninguém da família para pedir socorro. Por quê? Porque você desonrou a família. Ok? Você não respeitou a tradição, você não respeitou aquilo que é a virtude quanto ao casamento, porque o casamento tradicional é o mais importante que qualquer outro casamento, mas existem famílias que são modestas, existem famílias que são radicais e existem famílias pilantras. O que acontece? As famílias modestas são as famílias que fazem um pedido de acordo com aquilo que a pessoa tem condições, são mais flexíveis, são mais sociáveis. Por exemplo, se você é religioso, você acha que isso não pode ter, você consegue negociar. Olha, isso não vai de acordo com as minhas virtudes, então não ficaria bem com isso, não conseguiria me casar nessas condições, porque o casamento é um pacto familiar, é um pacto, faz cerimônia, faz tudo ali, então tudo aquilo ali, para quem tem uma fé diferente, pode parecer estranho, então pode negociar. As famílias mais flexíveis, mais, digamos, modestas, eles conseguem negociar e tiram dos pedidos. Então, por exemplo, um pedido que é bater uns 200 mil meticais, pode chegar até uns 100 mil, 80 mil, porque é tanta coisa que foi tirada que ele não quer essas coisas. Então, existe de família. Nós temos as radicais. As radicais são céticas mesmo, tipo, o que eu quero é isso, não tem negociação. Ou você tira, ou não há casamento. Então, existem essas famílias. Então, é muito comum. Qual é o certo, qual é o errado? Não existe. Por quê? Quando eu falo radical, não é no sentido de que eles querem se aproveitar. Não, para eles aquilo é o normal. Tipo, mano, para nós isso aqui está bom. Abaixo disso nós não aceitamos. Agora, nós temos a terceira família, que são os pilantras. Geralmente são pais, tios, mães que querem se aproveitar dos seus filhos para fazer negócio. Então eles criam os filhos já com essa intenção. Você imagina, opa, parabéns, dinheiro. Então eles vão virar mais controladores, eles vão virar mais céticos. E quando você chega para fazer pedido, para eles tipo, está aqui a nossa oportunidade para sair da miséria. Então eles falam, eu quero 30 cabeças de gado, eu quero 5 garrafões de vinho tal, eu quero fato tal, eu quero um terreno, eu quero um carro 0 quilômetros e eu quero mais 5 milhões de meticais. Você entende? Estou a dizer, só que esse terceiro grupo de família é a exceção, não é a regra. Então, o que acontece? Eu vi nos comentários, por exemplo, tem alguns brasileiros, eu disse alguns, vocês gostam de ficar cético com isso. Tem alguns brasileiros que acham que essa exceção é que é a regra, só que não, essa é a exceção. A regra é que as famílias fazem a sua lista, o que eles precisam, eles entregam. Os que aceitam negociar, negociam. O que não aceitam, e pronto. Por isso que alguns concordam e outros não concordam, porque aqueles falam que é desperdício de dinheiro. Isso aqui é economicamente inviável. Mas os que apoiam nesse, meu irmão, isso aqui não tem preço, é um patrimônio cultural, é algo nosso, é algo que nos identifica. Então, nós deixamos o casamento tradicional para pegarmos aquilo que vem de fora, não faz nenhum sentido, porque desde os milenários, a nossa prática era o lobolo. Não era o casamento civil, não era o casamento religioso, era o casamento tradicional. Então, por isso, largar isso seria basicamente você perder a identidade patrimonial, cultural em termos de casamento. Então, por isso que alguns eles mantêm. Hoje em dia, isso coexiste com outros casamentos. Por isso que eu, no princípio, disse, existem 3 tipos de casamento. Então, esses 3 circulam juntos. Então, por exemplo, na sexta-feira a pessoa faz o lobolo, sábado a pessoa faz o casamento civil de manhã e depois faz o casamento religioso e acabou. Então, em 2 dias consegue fechar esses 2 casamentos. Por isso que eles coexistem. Mesmo lá
no cartório, no conservatório, ou como seja lá, onde faz o casamento, as canções, elas são mais tradicionais do que as canções mais milenares, tipo mais seculares. Eu já tive como um dos cortejos, vou lançar alguma foto aqui, onde eu participei do cortejo, eu entendi o que é cortejar um casamento. Cara, nós passamos primeiro com o casamento civil, depois foi o casamento religioso. Eu não participei do casamento tradicional, eu não sei quando é que fizeram, porque às vezes pode passar, por exemplo, vocês fazerem hoje, tipo 2024, faz o casamento tradicional, depois de 10 anos ir fazer o religioso ou o civil, então não tem nenhum problema. Por isso que eu disse, é mais importante o tradicional. Então, qual é o problema se isso não ocorrer? Vamos lá. Para onde isso ocorre? Por exemplo, se você juntar-se com uma mulher e não passar por esse casamento tradicional, o que acontece é que, se alguma coisa acontecer, você vai ter problemas sérios. Primeira coisa, entende-se que aquela mulher, aquele homem ou aquele casal que não passou por esse processo, ele não tem a bênção familiar. Esse é o primeiro aspecto. E nós sabemos que essa coisa afeta como nós nos sentimos. Olha, eu estou aqui, mas o meu pai não concorda com isso. O meu tio, quer dizer, ninguém da minha família está comigo. Às vezes um irmão, uma prima, mas o resto da família não está comigo. Se isso dá, pá, eu estou ferrado. Então, os problemas familiares que acontecem é porque ele não tem a proteção familiar, ele não tem a proteção espiritual das famílias. Então, cada problema que você passa, meu Deus, se eu tivesse feito o casamento. Então, tudo que você vai viver de ruim, você vai atrelar ao casamento tradicional. Mesmo que você seja a pessoa mais estudada, um PhD, se alguém mais moderno, se alguém... Aquilo vai te incomodar, porque a proteção familiar, ela não existe. O segundo aspecto é também não existe o testemunho familiar. Os familiares, eles não testemunharam. Para além da bênção, eles não testemunharam. Então, por não testemunhar, para eles não existe esse casamento. Eu me ajuntei na igreja, eu não sabemos disso. Vocês estavam aí juntos, vocês levaram o que nós estamos aqui. Vocês não nos falaram nada, nós não temos nenhum sítio, nós não podemos dizer o que aconteceu. Então, se me perguntarem onde é que está fulano, eu vou dizer, não sei, pá. Saiu com o homem, foram lá. Então, é assim como vai ser, porque nós não testemunhamos este casamento. E nós temos o lado mais pesado. Se por acaso essa mulher perder a vida sem ter contraído o casamento tradicional, mas você levou, se ajuntou, você vai pagar 2 vezes. Uma, você vai fazer o bolo para um cadáver, ok? Escuta muito bem isso aqui. Você vai fazer o bolo, você vai fazer o pedido, você vai fazer toda a cerimônia, festa, como se fosse uma pessoa viva. O corpo está lá. Você não vai sepultar o corpo antes de concluir toda essa cerimônia. O corpo está lá, posto na casa mortuária, onde for que seja. Não é tipo aberto assim, não. Está num ponto, ok? Conservado, mais, posto na casa mortuária, na funerária, como vocês chamam. Para você sepultar esse corpo, você precisa fazer esse pedido. Então, você não importa o que você vai fazer. Você vai ter que se arranjar até conseguir tudo o que eles querem e entregar. Depois disso, você tem que pagar a multa. Você tem que pagar a multa. Caso você também faça isso. Então, tem que pagar a multa por ter levado ela sem a permissão da família. Entendeu? Se essa mulher, por exemplo, ela engravidar antes desse casamento, você também pode ter um problema. Isso não somente no casamento, mas também no namoro. Por exemplo, eu estou a namorar com uma mulher que tem essa tradição. Se eu engravidar ela, se a família for daqueles radicais, já vou ter mais problema. Se for mais modesta, até pode conseguir ponderar. Se for das picaretas, meu Deus, você provocou problema aí sério. Então, por isso que é mais caro você não fazer o casamento tradicional do que fazer o casamento tradicional. Mas, resumo de tudo isso, é incrível. É incrível porque isso alegra todo mundo. As mulheres que não são cortejadas com um casamento tradicional, elas se sentem inferiores. Elas se sentem pequenas, porque aquilo, como eu disse, é um valor patrimonial, cultural da África. A África como um todo, boa parte dos países africanos, eles praticam o lobolo.